Boa noite a todos. Que a paz. Que a paz já possa estar em nossos corações nesse momento, nesse domingo à tarde. Convidar a nossa irmã Mariana para fazer o uso da palavra e o nosso irmão Marcos para ler a página para a gente. Boa noite a todos. Domingo de volta à primeira, capítulo 31, da página 85. Esperança prática. Ser útil é reconhecido na nação que o apaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida desse cidadão. Somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. O desdobramento das tarefas doutrinárias e salvaguardando os patrimônios morais da doutrina, somente recorrer aos tribunais humanos em casos permanentes e especialíssimos. Prestigiando embora a justiça do mundo, não podemos esquecer a incorruptibilidade da justiça divina. Situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas em todos os setores. Ergue-se a felicidade imperecível de todos, do pedestal da renúncia de cada um. Cooperar com os poderes constituídos e as organizações da sociedade, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental, no âmbito dos próprios recursos. Um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto que toda a crítica. Quando chamar o corpo dos tribunais terrestres de julgamento, pautar-se em harmonia com os princípios evangélicos, compreendendo, porém, que os irmãos impulsos em elevado de delinquência necessitam muitas vezes de justa segregação para o tratamento moral, tanto quanto os enfermos graves requisitam hospitalização para o devido tratamento. Diante das leis divinas, somos juízes de nós mesmos. Nunca adiar o cumprimento de obrigações para com o Estado, referendando os elevados princípios que ele exposa, buscando a migração como serviço militar, mesmo quando chamado a integrar as forças ativas da guerra. Os percalços da vida surgem para cada espírito segundo as exigências dos próprios velhos. Expressar o patriotismo, acima de tudo, em serviço desinteressado e constantemente ao povo e ao solo que nasceu. A pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio da mãe. Substancializar a contribuição pessoal ao Estado por meio da execução rigorosa das obrigações que lhe cabem na esfera comum. O genuíno amor à pátria, longe de ser demagogia, é serviço proveitoso e incessante. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 20, versículo 25. Agora, nesse momento, vamos fazer a nossa prece, mergulhar junto com Jesus, com Deus, para nós iniciarmos, a nossa reunião. Vamos dar nossa prece. Senhor Jesus, Pai de todas as horas, de todos os momentos, mais uma vez agradecemos a Ti a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais dos Seus ensinamentos, agradecer a espiritualidade desta casa, que está sempre presente, que nos ampare, que nos envolva.
nós possamos colocar em prática em nosso dia a dia, em nosso lar, e possamos receber todas as bênçãos, todas as vibrações de paz, de amor e de luz. E assim vamos dar iniciar a nossa palestra desta noite. Com a palavra, a nossa irmã Mariana. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada, por estar aqui falar nessa noite. Queria dizer que hoje vai ser realmente uma conversa. Esse tema para mim foi um desafio, eu achei um tema muito complexo. E é interessante que uma vez eu escutei que o ouvido mais perto da boca de quem fala é de quem fala. Então é o meu. E foi muito bom para mim fazer esse estudo, porque às vezes a gente anda meio sem esperança diante do nosso país, né? A gente anda meio desgostoso, acha que o nosso país não tem jeito. E eu estava numa fase bem difícil assim, de falar, o Brasil não tem mais jeito não sei o quê. Quando a gente vai perdendo um pouquinho da nossa esperança. Então esse estudo foi para mim também aquela puxadinha de orelha, de que a gente precisa acreditar e contribuir para a ambientação do nosso próprio país. Para a gente começar, o nosso tema é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse é um tema muito pertinente para a gente agora, pelo período do 15 de novembro que se aproxima, que foi a nossa proclamação como república. É um período importante para a gente falar por conta das eleições, onde nós vamos exercer a nossa cidadania. Até aqui na página que o Marcos leu, está falando, para a gente não fugir aos compromissos diante da pátria. Então, até o ato de votar, ele é um ato de caridade perante a nossa pátria. A gente pode ir lá tentar escolher, ou até mesmo não escolher. Até o nosso voto, de repente, de não escolher alguém, é uma forma também de se manifestar. E é importante que a gente se manifeste. Muitos irmãos que nos antecederam lutaram muito. Eu sempre brinco com as meninas, principalmente para nós mulheres, foi um direito muito difícil de ser conquistado. Então não vamos jogar fora. Eu sei que às vezes a gente anda meio sem esperança, mas que a gente possa usar um pouquinho dessa nossa voz. Então é esse convite, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, baseado nesse livro aqui. É um livro, esse livro é velhinho, tá? Foi herança do meu pai, mas tem umas versões mais novas. Esse aqui é um livro de Francisco Cândido Xavier, por o espírito de Humberto de Campos. Para a gente começar, também Chico Xavier, já através da mediunidade dele, o espírito de Olavo Bilac, também que foi um escritor, um grande poeta brasileiro, se manifestou e trouxe para a gente um poema chamado Brasil, que é o poema que eu vou começar a ler para a gente começar a nossa palestra. Brasil, desde o Nilo formoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense, a grandeza espartana. O anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se espuma e passa, mas o torto dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se ufana, disputando o poder e delírio a raça. Eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em um novo continente, para a restauração do homem exausto e velho, e aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo, em laureas de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então a gente vai tentar entender que coração, que mundo é o nosso país. Para a gente entender isso, a gente primeiro vai fazer uma análise do que a gente entende pelo Brasil. Então vamos lá. Hoje, materialmente, como é que a gente pode definir o Brasil? Eu queria até agradecer, eu acredito que ele está assistindo a gente. Esse material é muito bom, que foi contribuído através do Rodolfo, ele solicitou, ele trouxe um material que ele tinha muito bom. E eu convido vocês também a escutar a palestra do Haroldo Dutra e do
faz essa palestra de forma brilhante e de uma forma muito melhor do que eu vou tentar trazer aqui. Então, para quem quiser se aprofundar, ele entende muito de história, bem bacana. Hoje, a gente pode definir o Brasil de que maneira, materialmente falando. Nós somos um país grande, em tamanho de território. Nós somos a 6ª maior população do planeta, ou seja, além de um país de grande extensão de terra, nós somos um país populoso. Nós somos a 9ª economia do mundo. E aí já começa o nosso questionamento. Como a 9ª economia, porque foi o que eu fiz, tá? Como a 9ª economia do mundo está nesse estado ainda. Aí eu fui lá catar quem eram os 8 primeiros, né? Aí eu não é possível. Aí já começa as nossas questionamentos, aquele bichinho que corrói a gente, né? Bom, aí aqui tem mais algumas informações que são interessantes. A gente tem hoje mais ou menos 212 milhões de habitantes. Esse número esse ano ainda não está fechado. Na página do IBGE a gente encontra mais ou menos esse cálculo. A nossa moeda, a nossa data de proclamação da República e todas essas coisas. A lei que nos rege tem a lei de 1988. Isso é um fato importante. Eu acho que a gente está passando por momentos que talvez a nossa lei precisa ser revista em muitas coisas. A nossa Constituição ainda está bem, né, lá para trás. Acho que muita coisa mudou. E a gente ainda vê muitos equívocos no nosso sistema judiciário. Mas a gente vai caminhando nos passinhos que dá e que a espiritualidade também está ao comando de tudo. Ainda sobre informações materiais do Brasil, a gente tem as seguintes informações que também são muito bacanas. O Brasil, ele é um grande celeiro. A gente aporta, abriga muitas coisas. Nós somos o maior produtor de soja do mundo. Nós somos o maior produtor de arroz, depois da Ásia. E o MST, ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Muita gente olha para os movimentos sociais como o MST de forma muito... sem nem conhecer o trabalho. É muito interessante, de luta. E eles têm esse papel aí também na economia. Eles produzem muito arroz orgânico. A gente também é o maior produtor e consumidor de feijão do mundo. Então, na parte dos grãos ali, a gente está sempre dominando. A gente é o maior produtor de laranja e suco de laranja do mundo. E também somos um dos maiores produtores de flores do mundo. Nós também somos um dos maiores mercados do mundo. Maior produtor de frango, maior produtor de carne bovina e suína, 4º maior produtor de leite, 3º maior produtor de queijo e 2º maior produtor de biscoito, não é bolacha, de biscoito do mundo. Então a gente produz bastante. A gente já viu aí, tem muito grão, tem muita coisa, enfim, né? Continuando. Com relação à indústria, a gente também tem uma indústria forte, por mais que não pareça. A gente é o 9º maior produtor de aço do mundo, é líder mundial de vendas de jatos. A gente tem um domínio de tecnologias de exploração de petróleo, principalmente há uns anos atrás, a gente teve o boom, né, do pré-sal. A gente é o 8º maior fabricante de carros do mundo e o maior da América Latina. Porém, todavia, somos um lugar que o carro é muito caro ainda. O imposto sobre o carro é muito caro. E somos um dos maiores produtores. Mais uma coisinha para a gente se questionar, né? Por quê? E nós somos o maior produtor de celulose, né? É o material para produzir papel. Continuar. Essa é a nossa visão material. Até então, números legais. Nossa, o Brasil produz bastante coisa. Mas nem todos os nossos números são números positivos. A gente também vai definir o Brasil, materialmente falando, por números negativos. Quais seriam eles? A gente tem uma polícia que hoje mata e morre mais do que em outros países. A gente tem um número de violência bem alto. O Brasil é o país mais perigoso do mundo para ambientalistas. Pessoas que lutam pela questão da reforma agrária, pessoas que lutam pelo meio ambiente. São algumas aqui no Brasil assassinadas. A gente sabe que dentro da lei do universo, esses espíritos não vão desencarnar sem um amparo espiritual. A gente sabe que está dentro de uma lei que vai os amparar. Alguns estão no processo de expiação, né, quando eles passam talvez por essas mortes muito truculentas,
mas jamais o assassinato. O assassinato não é previsto na lei de Deus, porque Deus não colocaria na sua lei um irmão para matar o outro. Isso quebra todo o código divino. Nós não somos seres que viemos e encarnamos para matar ninguém. Então, o assassinato ele não é algo previsto na lei divina. O que pode acontecer é daquele irmão vir, talvez, para ter uma morte um pouco mais difícil, por um acidente, por alguma coisa, talvez um pouco mais dolorosa, mas jamais o assassino. Porque isso não pertence à lei divina. Na lei de Deus, ninguém pode tirar a vida do outro. Mas, apesar disso, né, a gente sabe que o nosso país ainda, alguns dos nossos irmãos equivocados não olham pelas pessoas no meio ambiente. A gente ainda é um dos países, aqui está dizendo que é o maior em termos de assassínio de homossexuais. A gente é o terceiro país com mais mortes no trânsito. O nosso trânsito é muito violento. A violência contra a mulher também é muito alta. A gente viu agora nas últimas semanas o boom dessa discussão. Eu acho que a gente caminhou, estacionou e tem muito para caminhar ainda. Então, a violência contra a mulher no Brasil ela ainda é muito alta. A gente ainda tem taxas de evasão da escola e repetência muito alta. Alguns jovens até conseguem caminhar um pouquinho, mas chega um ponto que eles abandonam. Porque ou eles vão trabalhar para poder comer, ou eles vão estudar. E em alguns casos, né, infelizmente, o mundo acaba sendo mais convidativo também pelas facilidades que a gente sabe que o próprio tráfico também impõe para muitos meninos. Então, eles abandonam a escola, eles não veem a escola como algo que vai trazer algum benefício. E a gente tem que entender que o nosso caminho de melhor ele só vai se dar pela educação. Não tem nenhum outro caminho. Se eu não me engano, é o Anísio Teixeira que teve uma frase fantástica quando eles tiveram um dos projetos aqui no Rio de Janeiro de educação e que ele colocou para a gente, se nós não construíssemos escolas, na proposta que eles tinham, até do CIEP, que era uma proposta muito rica em termos pedagógicos, em 20 anos a gente construiria mais presídios. E a gente viu que foi realmente o que aconteceu. Então, quando a gente colocar para essas crianças, para esses jovens, oportunidades, mostrar que eles podem estudar, dar assim, ofertas, né, a gente vai encontrar um caminho de avanço material. Então, aqui a gente tem um dado sobre o Brasil, que alguns jovens demoram, a nossa taxa vai demorar 260 anos para atingir qualidade de leitura de países desenvolvidos. A gente tem pessoas que a gente vai chamar de analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que leem, mas se você perguntar o que vai interpretar, não consegue. Então, é simplesmente ler, não consegue interpretar. Isso é uma coisa que dificulta muito e, infelizmente, alguns dos nossos irmãos que estão na política se usam, talvez, dessas pessoas com menos aquisição cognitiva para enganar. Se a gente fizer uma pesquisa, isso é uma pesquisa do IBGE, eu não trouxe ela aqui, mas é uma pesquisa interessante, não colocando a gente de forma orgulhosa, mas o Espiritismo ela é a doutrina com o maior número de pessoas com um grau de instrução maior, porque a nossa doutrina é uma doutrina que convida muito a ler, a estudar, a ler de novo, pesquisar. Eu prefiro ler, repetir, ouvir palestra. Então, para algumas pessoas que essa fase da leitura dificuldade de interpretação, isso é muito comum no nosso país, se torna muito difícil. Daí a nossa tarefa é sempre tentar uns ajudar os outros, eu entendi dessa forma, como é essa caridade do esclarecimento. Aí a gente vai ter aqui como um dos países mais corruptos, um dos países mais racistas, um dos países com mais xenofobia, para quem não sabe, é um crime contra outras nações, contra as outras raças, o preconceito contra o africano, o preconceito contra o chinês, até o preconceito dentro do nosso próprio país. Aquele Paraíba, aquele não sei o quê, em tons pejorativos, a gente ainda tem essa carga da nossa sociedade. E aí a gente também tem aqui um problema seríssimo chamado intolerância religiosa. A gente sempre vai ouvir algumas situações, pessoas, inclusive a gente fez um estudo desse da mocidade, não sei se a Alice lembra, que a gente até trouxe de uma jovem, a menina novinha, 15 anos, que foi apedrejada, que estava com uma roupa de umbanda. Então a gente, quanto espírita, tem que lutar muito para que a gente possa colocar sempre a questão do respeito, tentar quebrar com as nossas crianças, com as nossas famílias, mostrar que nós somos todos iguais, todos filhos de Deus.
Bom, isso é uma visão material do Brasil. A gente vê pontos muito positivos e aqueles pontos ali que deixam a gente meio para baixo. Aqueles pontos que a gente pensa, meu Deus, esse país não vai para frente, não é possível. Mas aí a gente se questiona, será que eu tão boazinha, tão bonitinha, tão falando calminha, queria nascer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, esse estado maravilhoso, né? É violento, uma cidadezinha chamada Magé, que é muito legal, que não tem problemas políticos. Será que eu viria para cá à toa? Eu tão boazinha? Não. Nós não estamos reencarnados aqui, porque nós somos tão bonzinhos. Se nós fôssemos tão bonzinhos, nós estaríamos na Suíça, onde a gente tem um índice de desenvolvimento muito bom, onde um pedreiro, um motorista, um advogado vivem em condições de qualidade social. Mas por que eu estou aqui, nesse lugarzinho? Porque nós mesmos, também ajudamos a tornar esse lugarzinho que ele é hoje. Então a gente vem aqui hoje para ajudar a ajustar o que a gente desequilibrou. E principalmente, a gente que adentra daquela portinha tem função, perante a nossa pátria. Como é que a gente tem função perante a nossa pátria? O nosso emprego, na nossa atividade na casa espírita. Se eu tenho a opção de fazer um gato, não fazer um gato. Se eu tenho a opção de pagar mais barato numa coisinha de forma fraudulenta, eu não fazer. Por quê? Se a gente cobra do outro que está lá, para não ser corrupto, a gente também não pode permitir essas pequenas corrupções. É nessa nossa mudança que a gente vai mudando todo o ciclo. Mas para a gente entender o Brasil espiritualmente, a gente tem que entender o seguinte, isso quem fala para a gente é o Haroldo. A gente não pode olhar o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, como um país que vai ser um boom material. Apesar de a gente ter todo aquele ponto positivo, ser o celeiro do mundo, termos a nossa floresta amazônica maravilhosa, termos muitos recursos minerais, a riqueza do Brasil, a função do Brasil, ela não é uma função de ordem material. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade quando leem esse livro. E isso o Haroldo traz de forma muito destrinchada, por isso que eu estou convidando vocês a assistirem a palestra dele. A gente tem a visão do Brasil de uma forma muito mais ampla. Todos os países têm uma função, nós não somos melhores do que ninguém. E ele traz um exemplo muito legal de um corpo humano. No corpo humano, cada órgão tem a sua função. Se um órgão não funciona bem, vai dar problema em alguma outra parte. E é mais ou menos assim que funciona a engrenagem do mundo. O Brasil, ele é um órgão importante. A gente pode dizer que ele é o quê? O coração. Mas ele não é mais importante do que ninguém. E cada país vai ter a sua função. A gente vai ter países que vão ter uma função de desenvolvimento da ciência, que lá vão reencarnar espíritos, como a gente vê às vezes na Ásia, irmãos que têm um desenvolvimento tecnológico, alguns irmãos do campo da pesquisa, do campo da música, quando a gente vê lá Mozart, Beethoven, que se a gente parar para analisar, reencarnaram muito próximos. Então, cada país vai ter o seu campo de desenvolvimento traçado espiritualmente. Então, a gente não pode achar que do Brasil está ao léu, porque nós não estamos. O Brasil tem uma função e a gente vai descobrir qual é. Apesar das coisas parecerem tão bem vizinhas, o Brasil tem uma função. Bom, o livro esse daí Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como eu falei para vocês, é um livro ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Foi muito importante para a literatura brasileira quando ele estava reencarnado. Esse livro tem muita gente que critica. Tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha mais ou menos. Convido a cada um a ler. Não achei uma obra muito fácil de ler, mas convido a ler. É um livro muito histórico e diferente de algumas obras históricas. É importante frisar que o Humberto de Campos, ali está a fotinho dele. O que acontece? Ele vai carregar o livro dele de lirismo. Um poeta nunca vai escrever como uma pessoa comum. E o que seria esse lirismo? Ele expressa na sua leitura, na sua escrita, de forma muito romantizada, de forma muito apaixonada. Ele coloca uma carga emocional ali. Primeiro porque ele viveu muito daqueles acontecimentos, ele foi daquela época que ele vai contar aqui no livro. E ele, como um poeta, ele não vai trazer aquilo de uma forma
criticar, porque eu acho que se é uma obra do Chico Xavier, é uma obra que merece todo o nosso carinho. E eu acho que não é nosso papel aqui, só estou trazendo esse apontamento, que é uma obra com uma leitura com esse tipo de carga. Mas é importante que a gente leia e traz bastante fatos interessantes. Ele vai trazer informações sobre o Brasil, também informações do período que ele esteve envolvido. Ele vai trazer textos polêmicos, aqui que se encontra a grande do livro, porque algumas pessoas não concordaram muito do que ele falou sobre a escravidão. Inclusive, isso foi uma informação que o Rodolfo trouxe para mim, que tem uma mensagem psicografada pelo Mileto, através do Humberto de Campos, e que ele diz que ele não se arrepende de nada que ele escreveu, né, que aquilo ali é daquela maneira, mas talvez a forma dele se expressar tenha sido, algumas pessoas entenderam errado. Por isso que é importante a gente entender, vou frisar de novo, que a gente não pode olhar a função do Brasil como uma função material. A nossa função, apesar de a gente ser um grande celeiro, um grande mercado, a função do Brasil, no desempenho do mundo como um corpinho, não é material. Quando a gente tira essa carga de pensar no material, o Brasil vai ser sempre, a gente vai ser um país topzão. Vamos tirar essa carga, vamos olhar a função do Brasil por outra maneira. Quando a gente olha, dá até uma calma. A gente vê que a gente está indo bem, a gente está bem. Bom, voltando ao poema, aquele lá que eu li no comecinho, ele disse assim, ó: eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem velho e exausto. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo, em laures de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos lá. Esse livro, ele começa narrando pra gente de uma viagem que Jesus faz à Terra. Em vários períodos, Jesus vem à Terra. E num desses períodos, Jesus está vendo que o homem, principalmente na Europa, está se perdendo por conta do orgulho, do egoísmo. E aí ele chama um espírito que a gente vai chamar, deixa eu só ver onde, Eliú. O Eliú, ele é o responsável espiritual pelos problemas sociais da Terra. Ele chama o Eliú. Quem é Eliú? Eliú, ele é o avô de Gamaliel. Gamaliel foi o homem responsável por ensinar Paulo. Foi um dos que ampararam Paulo nesse processo que Paulo teve de transição para aceitar o cristianismo. E Gamaliel recebeu muitas informações do seu avô, que era tido por todos como um grande judeu. Então, esse espírito, que foi um grande judeu, é o responsável, como conta aqui, era o responsável na época, pelos problemas sociais do mundo. E nessa visita, Jesus chama Gamaliel e começa a perguntar para ele: e aí, o que nós podemos fazer? Mas será que Jesus pergunta para Gamaliel o que ele não sabe? Porque muitas pessoas questionam: como é que Jesus pergunta para Gamaliel? Por isso a gente tem que olhar o livro de forma muito minuciosa. Jesus, quando ele pergunta para Gamaliel aonde estaria o símbolo da sua cruz, da sua redenção, não é porque Jesus não sabia, mas Jesus não vai conhecer aquilo que ele mesmo projetou, porque Jesus foi um dos arquitetos do nosso planeta. Como é que Jesus não conheceria o nosso planeta? E pergunta para Gamaliel: Gamaliel, aonde que eu posso clicar, aonde que eu posso colocar, encontrar o símbolo da redenção? Jesus não saberia? Parte do globo, Jesus sabia. Mas ele é como aquele pai, aquele irmão bondoso, aquele amigo. Ele não vai te dar a resposta pronta. Ele vai te fazer pensar. Jesus não veio para ele e falou assim: Eliú, eu quero que você pegue e coloque lá na América para mim tal atividade. Ele pergunta: Eliú, aonde eu posso encontrar o símbolo da redenção? Quando a gente pensa redenção, qual foi, agora vocês que vão responder, qual o maior símbolo da redenção na história do mundo? Se a gente pensar em redenção, um símbolo de redenção. Jesus na cruz. Então a gente poderia pensar em cruz como um símbolo de redenção. Olha que pergunta interessante de Jesus, que destrincha isso muito bem o Haroldo. Aonde no
mas ele quer dar ao seu irmão, ao seu aluno, a oportunidade dele aprender, dele fazer. E aí ele pergunta para Eliu. E aí Eliu convida ele: Senhor, tem um continente que ainda não foi descoberto, que aí traz Jesus, eles vão fazer, não conta onde, em que parte do Brasil que eles vêm, em que parte da América, mas conta que eles descem, nessa viagem, eles ficam vislumbrados com a beleza que já tinha aqui. Jesus conheceria a beleza do que ele construiu. Mas aí o livro, aí entra a parte lírica, a parte romântica, que Humberto de Campos vai falar, florestas, de forma muito linda até. Então vamos lá. Estaria aqui a terra do cruzeiro, da cruzinha, o lugar que Eliu fala para Jesus: Jesus, tem um lugar muito bom. Mas a gente se pergunta, qual seria então a função do Brasil? Jesus está perguntando qual lugar na terra que seria o símbolo de redenção, onde encontraria a redenção. E aí fala, é aquele lugar ali. Mas por que Jesus quer um lugar de redenção? O Brasil, ele não está destinado a suprir as necessidades materiais. A gente até viu que a gente supre, a gente tem uma grande reserva aqui, mas essa não é a nossa função principal. Mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada e ser o maior celeiro de qualidades espirituais do orbe inteiro. Isso está no prefácio do livro por Emmanuel. A função do Brasil, apesar de a gente ser um produtor de soja, de feijão, de arroz, função legal, material. A nossa função principal é ser um celeiro de fé. E quando a gente para pensar nisso, a gente vai entender que é verdade. Nós somos o país com o maior número de espíritas do mundo. O maior país em termos de quantidade de casas espíritas. Não só a fé espírita, como muitas crenças que foram aqui também, de forma ampliada. O catolicismo, nós somos um dos maiores países católicos. Então, nós somos um país de fé. E é essa função do Brasil, essa função consoladora. O espiritismo ele seria criado na França, por toda uma conjuntura espiritual, mas aonde ele seria semeado, onde a planta floresceria, seria nessas terras. E é mais ou menos o que o livro vem fazer para a gente. E aí ele vai falando para a gente várias coisas. Jesus fala assim, então, eu quero para essa terra, para esse lugar que vai ser símbolo da redenção, que a árvore do meu evangelho seja transplantada. E aí ele chama ele, toda a caravana dos seus anjos, e diz: a árvore do meu evangelho, lá na Palestina, no tempo de Jesus, vai ser transplantada para essa terra do Cruzeiro do Sul. E aí a gente entende que a função do Brasil, então, é receber a árvore do evangelho, a árvore da fé cristã. E aí a gente se pergunta, transplantar uma árvore é fácil? Alguém compra uma árvore, vou transplantar uma árvore, vou comprar uma árvore pronta para fincar na terra? A gente vai lá, planta sementinha, rega, cuida, vai vendo se está crescendo, vai podando. Transplantar uma árvore é uma tarefa dificílima. Outro ponto importante: como é que esse transplante de árvore podia ser feito? A espiritualidade trabalha de forma brusca? A brutalidade somos nós, eles não. E aí tem até a ver com o que está aqui, na página que o Marcos deu pra gente. Que a lei divina, ela é sempre serena, tranquila. Então, dentro do projeto espiritual, eles têm planejamento. Esse transplante seria feito de forma organizada, de forma que não perecesse, de forma que não infringisse as leis divinas. E como é que se deu? Lembra que eu falei para vocês que o Eliu era responsável pelos problemas sociais do mundo? Jesus fala assim: Eliu, tu vai reencarnar. Vai reencarnar porque você vai ser um desses espíritos missionários. E aí, o Eliu, que era o avô de Gamaliel, ele vai reencarnar. Então a gente vai pensar o seguinte: uma árvore, tentar replantar ela, eu tenho que começar pela raiz. E quem
que o livro conta é Eliú. Eliú, o grande judeu, ele vai voltar ao mundo para ser uma dessas raízes que vai transplantar o Evangelho de Jesus para essa terra, a terra do cruzeiro. Então ele vem e olha como ele reencarna, quem ele é. Eliú, mensageiro dos problemas da terra, ele vai reencarnar como Henrique de Sacres. Uma curiosidade, Henrique de Sacres foi o fundador das escolas marítimas portuguesas. E aí, é através dos estudos dele, da escola marítima dele, que a gente vai encontrar aquilo que a gente vê lá nos livros de história, as grandes rotas marítimas. E aí é que os países vão começar, a procurar essas novas terras. E quem vai encabeçar esse trabalho é esse espírito, Henrique de Sacres, que nada mais é que Eliú, que vem com essa função de desenvolver essas rotas marítimas para que esses países fossem descobertos. Continuando, vocês vão entender por que Portugal também foi escolhido. Aí a gente se pergunta, tá bom, temos um espírito maior responsável pelo planeta, que é Jesus, temos espíritos que estão sendo a raiz lá, mas será que o Brasil tem um cuidador? Sim, nós temos. Cada planeta tem o seu governador, que no nosso caso aqui é Jesus, e cada país também tem um governador espiritual. Nessa grande reunião espiritual, onde seria projetado esse transplante dessa árvore, Jesus também chama o espírito de Ismael, que era um dos seus anjos venerados, um espírito já muito iluminado, para ser o grande governador espiritual do Brasil. E quando ele entrega para Ismael uma bandeira, então nessa terra então vai ser da sua responsabilidade, ele entrega como se fosse uma bandeira branca. E Ismael finca nela: Jesus, caridade e amor. Então seria esses nossos lemas, o lema da caridade, do amor de Jesus. Ismael, é o que Jesus fala para ele, que está aqui no livro, manda que meu coração, que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então nós não estamos ao relento. Nós temos Ismael e uma falange de espíritos que cuidam do Brasil. Por mais difícil que pareça, nós não estamos abandonados. E aí ele fala, reunião de coração, é onde vai estar o sentimento. A função dele não vai ser de tecnologia, não vai ser de ciência, vai ser da fé. E olha que interessante, o Brasil, geograficamente falando, tem qual característica de forma? Um coração. Então, nós somos um coração do mundo no sentido de que a nossa função é uma função de amor, é uma função de fé. Nós somos um país que tem uma função mundial de fé. E aí, a gente já falou da raiz, que quem viria ficar essa raiz é o mesmo pessoal que ficou lá na Palestina, os missionários. Mas quem seria o tronco? Quem é a galera que vai fazer essa base boa também? E aí Jesus fala para esses espíritos: olha só, eu quero para lá um povo simples. A gente já viu que os meus irmãos que estão na Europa se perderam muito. Para essa árvore ser transplantada, tem que ser uma galera humilde. E aí o Haroldo até brinca, né? Quem na Europa, qual país é o país mais pobrinho? Naquela época era Portugal. Ele até brinca que Portugal estava no cheque especial da Europa. Era o país mais pobrinho. Então vamos consagrar essa missão ao povo português, por entender por eles serem um povo que estava naquele momento mais humilde, talvez não se perderia na ganância. Até porque a gente já tinha a Inglaterra vivendo tendo outras funções, a gente sabe que a Inglaterra teve no seu momento de desenvolvimento industrial, a França no seu momento de Revolução Francesa, que a gente sabe que apesar de ter tido atos muito violentos e condenáveis, trouxe ideais de liberdade. Então, como eu falei, cada país tem a sua função. Como a Grécia teve no tempo dos filósofos, a nossa função é essa função de fé. E aí Jesus pede para que venha um povo simples para cá. E o Olavo Bilac diz assim, que esse tronco foi formado de uma flor amorosa de 3 raças tristes. E aí a gente vai encontrar o negro, o índio e o branco. O nosso país é um país altamente mestiço, é só a gente se olhar aqui. Nós somos um país que é formado de muitas culturas. E dentro dessas raças, olha que interessante,
Bem-aventurados que têm sede de justiça. Sede de justiça, os portugueses queriam caminhar, desbravar, encontrar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque muitos não sabem, mas os índios, aqui até conta, receberam muitos portugueses de forma com alegria, trataram bem, davam as suas riquezas sem nem saber o que estava acontecendo ali em termos de roubo. E bem-aventurados os que choram, porque o povo que chorou sobre essa terra foram os negros. E aí, dentro desse pensamento falando sobre os negros, é importante a gente fazer uma observação. Os negros, eles tinham uma função dentro do Brasil. Eles eram espíritos, como eu falei, que estavam dentro de uma lei de expiação. Quem foram os negros brasileiros, né? Esses irmãos que reencarnaram na África? Foram espíritos que tinham, sim, processos expiatórios para reencarnar. E eles expiariam com um trabalho árduo no Brasil, mas não um trabalho escravo. O trabalho escravo é condenável. Eles viviam assim como vieram os italianos, os japoneses mais para frente, que trabalharam muito, que ajudaram na industrialização. Eles viviam assim, para trabalhar de forma árdua, mas não de forma escrava. E Ismael, quando vê que eles estão vindo dessa maneira, chama Jesus aos prantos e diz: Senhor, sinto dificuldades para fazer que prevaleçam os vossos desígnios. E aí eu vou para a parte preta que é conta da nossa hora. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desdistosos, chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravos e selvagens, sem coração e sem consciência. O período nosso da escravidão é um dos períodos mais tristes do Brasil, e que nós temos mazelas sociais até hoje. E aí, Jesus convida a Ismael a se acalmar, dizendo o seguinte: bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal, que apesar deles estarem sofrendo muito, que a escravidão realmente é uma coisa que foi errada, aqueles espíritos também estavam se evoluindo, estavam ali naquele momento de expiação e também no momento de prova, de avanço, que eles não estariam abandonados. E aí, todos nós temos o livre-arbítrio enquanto pessoas, enquanto sociedade, e que aquilo ali naquele momento é uma escolha que foi feita socialmente, não foi uma escolha espiritual. A espiritualidade não planeja, como eu falei, assassinatos, escravidão. Deus não traz os seus filhos para reencarnar com missões de destruir o outro. E olha que interessante, a colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos. No capítulo das minhas amorosas determinações, o homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. O problema da escravidão aqui se deu pela deficiência, pelo orgulho, pela ganância do homem branco. Mas os escravos não vieram com essa função de escravidão, eles vieram com a função de trabalho. E aí, sobre seus ombros flagelados, carregaram-se todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. Dentro daquelas raças, a gente pode dizer que os negros foram a raça que mais contribuiu para a formação de tudo que a gente tem hoje. Inclusive aqui é uma cidade que a gente teve muito trabalho escravo, né? Eles trouxeram muitas contribuições, desde estradas que eles abriram, cidades que foram sendo construídas através do trabalho árduo deles, e que muitos espíritos, através dessa expiação e dessa prova muito dolorosa, dessa prova muito difícil, que não reencarnaram alguns nem para passar, se purificaram. É interessante para a gente poder ver isso aí. Tem uma história no livro Memórias de um Suicida, que é justamente a história de um escravo lindíssima. Vou dar um pequeno spoiler. É um escravo que ele tem a sua língua arrancada, porque ele questiona um dia ao seu senhor que ele estava querendo abusar da sua filha. E ele, como pai, ele vai ali conversar com ele, mas não foi com agressividade. E ele teve a sua língua cortada. E essa criatura, num sofrimento tamanho, perdoa aquele senhor, perdoa de verdade, ao ponto de recebê-lo como um filho. E aí, quando aquele filho tem um câncer muito difícil, como o resgate da morte que ele tinha causado, ele não aceita esse suicídio. É a história desse espírito
Muito interessante para quem quiser ler. E quem que está lá com aqueles braços amorosos para ajudar? Aquele pai que foi aquele escravo. Então, muitos irmãos colocam nessa prova dificílima, por essas lágrimas que não foram deixadas de ser ouvidas, avançaram muito espiritualmente. Aí, para a gente também não deixar de falar, tem muitos espíritos. O livro ele é um livro muito histórico, então tem muitos espíritos que vão ser citados. Aqui a gente vai ter o príncipe de Nassau. Ele trouxe muitas contribuições em Pernambuco, na área mais do Nordeste. E aí no livro fala que a própria espiritualidade teria que mover ali uma forma dele vir como um invasor, porque não tinha outra forma dele adentrar no Brasil naquele momento, mas que ele tinha uma contribuição importante, porque ele trouxe para aquela cidade ali de Recife, de Olinda, teatros, trouxe essas questões mais música, construir cidades, de infraestrutura. Então esse espírito veio nessa função de trazer ele para aquela melhoria. Aqui também a gente vai encontrar a figura de Tiradentes. A figura de Tiradentes, é importante frisar que o movimento que ele, junto com outros irmãos, criaram, não é um movimento planejado espiritualmente. A república seria feita sim no planejamento espiritual, mas ela seria feita sem sangue. No planejamento espiritual eles estavam tentando fazer o máximo possível para que não houvesse guerras, fazer aquilo ali de forma amena. Como eu disse, a espiritualidade não trabalha de forma brusca. Mas, apesar de eles terem feito essa atividade, que não era uma atividade de cunho espiritual, o espírito de Tiradentes, ele também, através de uma morte muito difícil, expiou delitos do passado, e ele também tem função espiritual. Ele depois vem a contribuir com a falange de Israel. Inclusive, ele que auxilia muito Dom Pedro I no grito de independência do Brasil. Ele é um dos espíritos que está ajudando Pedro a falar, a pedir a independência do Brasil. É interessante, depois vocês leiam tem mais detalhes, eu vou fazer de forma mais pincelada. Bom, como eu falei, as transformações espirituais elas não aconteceriam de forma brusca. A espiritualidade, como escolhe Portugal, escolhiam por ser um país que eles consideravam um povo mais humilde. E, apesar do Dom João e do Dom Pedro I, não serem espíritos que eram assim dotados de muita espiritualidade, a espiritualidade tentou trabalhar com o que tinha, que eram eles. Eles têm algumas coisas que a gente sabe que não foram boas, mas também trouxeram as suas contribuições, é importante falar. O Dom João, o livro conta que ele trouxe importantes movimentos aqui para o Brasil. Realmente, se a gente for no centro da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai encontrar o Museu Nacional, a gente vai encontrar... Ele tinha muito essa preocupação, a Biblioteca Nacional. Ele fundou a IBEL aqui em 1800. Isso, e disse que ele é um verdadeiro apaixonado pelo Brasil, tanto que o livro conta que quando ele vai embora, ele pede a IBEL, o filho que cuide, que o Dom Pedro I, apesar dos equívocos que ele também trouxe, principalmente da vida dele, que a gente sabe que ele foi muito fraco no sentido da vida amorosa dele, teve as falhas dele, mas que a missão dele, mesmo ele sabendo que a espiritualidade tinha, era criar a independência do Brasil sem sangue. E a gente viu que realmente foi feito. Ele conseguiu lá no grito da independência em São Paulo destrinchar, fazer essa independência do Brasil sem fazer uma guerra. E era essa função que ele tinha no planejamento espiritual. Um fato curioso que eu também não sabia, um espírito que eles apontam de uma outra maneira é o espírito de Pedro II. O Haroldo, inclusive, isso eu não vou poder falar com propriedade, porque eu não sou professora de história, mas o Haroldo diz que, inclusive, está sendo refeito no Brasil, se eu não me engano, em Minas Gerais, não, em São Paulo, uma pesquisa sobre a vida dele, porque estão se descobrindo que ele fez muitas coisas que a gente nem sabia. E na história dele é muito curiosa, porque esse espírito que tem ele, diferente dos outros dois, ele já vê um planejamento espiritual mais propício para a espiritualidade. Esse espírito, quando ele reencarna, ele é convocado pela falange de Ismael. Sabe quem é o espírito de Pedro II? Eu achei curioso, eu não conhecia. O nome desse espírito é Longinos. Longinos, ele foi um espírito responsável por enfiar a lança em Jesus, para matar Jesus. E depois que ele fere Jesus com a lança, ele começa todo aquele processo de transformação, aquilo incomoda ele. E
E nesse processo, Jesus convida ele, Israel convida ele, fala assim, quer avançar um pouquinho mais, quer se libertar um pouquinho mais, quer mostrar que você realmente está crescendo, eu confio em você. Ele vem com uma missão. E a missão dele é uma missão de transformar o Brasil, não só de forma material, mas também de promover a libertação dos escravos de forma não agressiva. E que a gente viu que, de uma certa forma, a nossa libertação dos escravos, apesar de ter sido muito tardia, ela acabou não acontecendo como deveria. E um dos projetos que o livro conta que ele tinha muita vontade era da libertação dos escravos e que ele tinha muito medo de fazer isso de forma brusca e gerava uma guerra como tinha sido nos Estados Unidos. E aí vai falando de todo o planejamento desse espírito, com falhas, né, como todos nós temos, mas um fato que eu achei muito curioso que conta no livro, que eu também não conhecia, é o seguinte: quando ele vai embora do Brasil, quando é declamado, né, a República do Brasil, que eles têm que voltar para Portugal, olha que interessante, foi oferecido a ele parte do Tesouro Nacional, que supostamente pertencia à família dele, e ele não aceitou nada. Ele não aceitou nada e ele só pediu um pouco de terra do Brasil. Conta o livro que ele era um verdadeiro apaixonado pelas terras brasileiras, que ele amava esse país. E uma outra questão interessante que ele fala no livro também é que no momento que é proclamada a República, ele podia pedir um contragolpe, e ele não fez. Então, que esse espírito foi sendo trabalhado pela espiritualidade, entendeu o recado e foi embora. Ele poderia ter feito contragolpe, gerado uma outra guerra no Brasil, mas que não, ele soube abaixar a cabeça e ir embora. Então, tem algumas características interessantes sobre ele. Como eu falei, não são perfeitos, mas são espíritos que contribuíram muito para a gente. O último é da Princesa Isabel. A gente sabe que ela teve um papel também importante na nossa história na abolição da escravatura. O livro conta que, nesse momento da abolição da escravatura, eles tentaram fazer de um processo mais lento. Ela estava sendo muito amparada pela espiritualidade. Ismael estava presente. E aí a gente tem raiz, tronco, mas o que seria a copa dessa árvore transplantada por Jesus? E aí a gente vai encontrar o Espiritismo. A grande copa, o que dá sombra, a função do Brasil não é uma função de fé raciocinada. Então, quem é a copa? É o Espiritismo. E a gente vai encontrar aqui um dos nossos maiores exemplos de sombra dentro do Espiritismo, Bezerra de Menezes. Para quem não conhece, para quem não sabe, Bezerra de Menezes, ele foi um político brasileiro, não só como espírita, mas ele também atuou perante a pátria. Ele foi um dos maiores abolicionistas. E, inclusive, ele tem um livro que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante. A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Bezerra de Menezes, ele já é um espírito tão iluminado que ele é convocado pela falange de Ismael para reencarnar com essa função de fazer essa copa, de fazer essa unificação, de trazer o povo para essa fé raciocinada. E ele, enquanto político, ele também lutou pelo direito dos escravos, mas, como eu falei, sem fazer de forma brusca. Esse livro do Bezerra, depois para quem quiser procurar algumas coisas, ele tem ideias brilhantes. Ele tem livros sobre medicina. Por quê? Ele queria fazer isso de uma forma que os escravos fossem inseridos na sociedade pela educação, que eles recebessem instrução. E a gente sabe que isso acabou não acontecendo. Muitos ficaram marginalizados após a abolição. Porque nós, enquanto homens, fazemos os movimentos de forma brusca. E a espiritualidade não. Ela faz de forma correta. Então, Bezerra foi um desses que tentou. E tem histórias lindas sobre Bezerra, né? E o mais interessante, Bezerra foi o grande unificador da FEB, a Federação Espírita Brasileira, que não dá tempo para a nossa palestra, mas ela estava passando naqueles momentos ali muitas crises internas, e quem é que vem, acalma a tempestade, unifica Bezerra de Menezes. E ele ainda até hoje trabalha com muitos espíritos que trabalham pela unificação do movimento espírita, pela união das casas, das pessoas, para a gente não ser pontinhos isolados. Então, somos o coração do mundo? Fica meio sem resposta, sim e não. Quero dizer, todavia, que o essencial da mensagem para mim fica intacto.
Campos vem através da mediunidade do Leco, nesse livro aqui, ó, Político e do Além, e ele diz, ó, este país e a comunidade latino-americana têm realmente algo a dizer após o grave momento histórico que estamos atravessando. Não lhe digo que o Brasil é o eleito, digo-lhe que ele foi chamado como foram chamadas tantas nações que, aliás, fracassaram. Inclusive, a gente também pode fracassar se a gente não fizer essa parte. Não lhe digo que somos um povo de santos, digo em termos latências, ainda não suficiente exploradas. Ao escrever Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não pretendi criar um nacionalismo ridículo, e não quis dizer que a gente era melhor que ninguém. Apenas desejei transmitir informações colhidas não daqui, mas também da palavra profética e clarificante da própria terra. Então, o que ele quis dizer aqui, que o Brasil, ele é um coração, né, do mundo em termos de sentimentos, de ser um país que carrega muita fé, que tem essa função de nós sermos o maior país espírita do mundo. A gente é um país com o maior número de obras espíritas. A gente não tem só a figura de Bezerra, a gente tem a figura de Chico. Se a gente for ali na Argentina, no Paraguai, a gente já não vai encontrar tanta literatura espírita quanto a gente encontra no Brasil. Esse país ainda tem que traduzir toda a sua obra. O Brasil, se a gente parar para pensar, diferente de todas as outras nações da América Latina, elas foram divididas em pequenos países. O livro conta que a espiritualidade fez um trabalho para que o Brasil se mantivesse intacto. Então, nós temos uma função, a função de pátria do Evangelho enquanto maior pátria espírita. Se nós somos a maior pátria espírita com adeptos da doutrina de Jesus, o que nós estamos fazendo com o que nos foi dado? E aí, para a gente não sair daqui, meu Deus, então será que o Brasil nunca vai avançar? A gente vai avançar e a gente está avançando. Nem só de notícias ruins se vive o mundo. E é essa proposta que eu trago para a gente. Depende de quem? Do meu vizinho? Da minha mulher? Do meu marido? Do meu filho? Depende de cada um de nós. Então, a mudança começa aqui, ó, no nosso coração. E aí, para a gente poder começar a encerrar, o Brasil tem um lado bom. Quer ver? O Brasil tem o maior percentual de otimistas do mundo. A gente não é só notícia triste, nós somos um povo otimista. Por quê? Porque nós somos um celeiro da fé raciocinada. Se nós temos fé, a gente acredita. Se a gente acredita, a gente é otimista. Então nós somos otimistas, a gente sabe que existe um amanhã, nós somos a maior população espírita do mundo. O que eu estou fazendo com isso? Então aqui nós temos um país otimista. E por incrível que pareça, nós somos um país honesto. A gente às vezes não acredita, mas nós somos. Existe uma pesquisa, eu vou até ler aqui para vocês para não falar errado. Foi uma pesquisa feita por uma revista, o nome da revista é Reader's Digest, foi uma pesquisa feita por 16 países. E nesses 16 países, os jornalistas deixavam a carteira perdida e eles viram qual era os países que mais teve gente devolvendo. E acredite, nós somos o segundo país com o maior número de devoluções de carteira. Parece estranho que a gente só vê o lado negativo, mas nós ficamos na frente de muitos países desenvolvidos. A gente devolveu as carteiras. A gente se encontra na internet falando assim, pessoa que estava desempregada, achou uma mala e devolveu. Nós somos um país de gente boa. A gente tem que acreditar que tem espíritos bons aqui. E aí eu convido vocês, agora eu vou fazer uma propagandinha de algo que eu gosto. Existe um site, eles têm Facebook, tem Instagram, que chama Razões para Acreditar. Quem não segue, siga. Essa página é um alento. Eu falo que ela melhora o nosso dia. Eu sigo pelo Instagram, mas eles também têm Facebook. Essa página, olha que interessante. Eles só postam coisa boa. Ali é só notícia legal. E ela surgiu, não sei se vocês lembram um tempo atrás, um morador de rua que fez uma pontezinha para a senhorinha atravessar. Vocês lembram dessa história? E aí um grupo de amigos se motivou quando descobriu a historinha do rapaz e quiseram fazer uma vaquinha para ele, uma vaquinha online. E essa página surgiu para fazer a vaquinha para aquele morador. E daí eles começaram a fazer várias vaquinhas. Hoje eles são uma página que arrecada dinheiro para ajudar as pessoas. Eles mostram o que está sendo feito com dinheiro. E além dessa função de vaquinha social, que mostra que quando a gente se junta a gente consegue, eles só trazem notícia
estava muito triste, postou assim: poxa, eu vim aqui estou fazendo a fundação da minha casa e chamei alguns amigos. Comprei o maior café da manhã, mas muito humilde, maior banho. Comprei um café da manhã e não apareceu ninguém. Então ele estava muito triste porque os amigos só apareciam na época do churrasco, da bebidinha, mas no dia de ajudar ele lá a fazer a sapato, as coisas da casa dele, ninguém apareceu. E aí essa página postou: gente, 5 minutos começou. Cara, tu tá falando da onde? Fala aí, dá o endereço que eu vou. Do nada apareceu um monte de gente. O cara era de Belfort Roxo, dois rapazes de Teresópolis falou: manda o endereço. Ó, hoje eu não tá bem não, mas domingo que vem eu tô aí. Se juntou uma galera que nunca se viu e foi ajudar o rapaz. Tudo através dessa página. É uma página muito interessante. Eu convido a gente que é espírita, porque às vezes a gente fica, foi o que eu falei para vocês. Eu acho que o estudo foi bom para mim, porque às vezes eu digo: não é possível, vai ficar indo melhor, as coisas não mudam, a gente fica desgostoso. Então quando a gente encontra essa página, a gente diz assim: não, a gente ainda tem muita gente boa, nós somos bem a maioria, nós somos maioria. E aí, para a gente encerrar, depois vocês deem uma olhada, eles têm muitas coisas legais, que a gente possa confiar que nós estamos sobre o carinho de Jesus, que é o nosso grande irmão e governador da terra, que a gente está sobre as bênçãos de Ismael, que todos nós somos dotados do nosso livre-arbítrio, que a nossa função não vai ser uma função material, mas nós temos uma função de fé. Essa função de ir lá ajudar o vizinho a furar a sapata, de levar esperança para o irmão que está pensando no suicídio, de levar alento para o coração que está depressivo, de levar um abraço para o outro. Tem um outro caso, por exemplo, nessa página, que conta de uma senhora de 70 anos que foi adotada por uma menina de 28. A gente ainda tem muita coisa boa. Basta a gente procurar enxergar. Vamos desligar um pouquinho a nossa televisão que fala da quantidade de mortos, de não sei o quê, e vamos procurar coisas boas. O bem está aí. A gente só precisa se conectar com ele. Nós temos uma espiritualidade que nos guarda. Nós temos a falange de Ismael. E às vezes nós estamos compactuando o lado negativo, com o nosso pessimismo, com a nossa falta de fé, com a nossa reclamação, com as nossas pequenas corrupções. A corrupção ela não começa grande, ela começa pequena. Então vamos tomar a nossa responsabilidade e tentar fazer uma manhã melhor. Essa palestra foi pensada pela casa também por uma função social. Nós temos funções sociais no mundo, que a gente possa nas próximas semanas pedir orientação espiritual, escolher o melhor para o nosso país, mas acima de tudo, que mesmo que não seja eleito aqueles que a gente posta, porque às vezes a gente cria aquele ranço de alguns irmãos que estão na política, que a gente possa orar por eles, para que eles possam ouvir a voz amiga, porque a falange de Ismael está ali. E nós precisamos ajudar essas falanges a trabalhar nesses irmãos. Mas quando a gente critica, a gente está ajudando justamente ao mal. Nós não podemos ser cegos. Nós temos que cobrar as coisas enquanto social. Mas que a gente possa contribuir com a nossa fé. Para a gente poder encerrar, eu trouxe uma música que ela é bem maravilhosa. Eu acredito que muitos conheçam. Que é aquela Brasil, o coração do mundo. E que ela diz para a gente exatamente isso. Às vezes a gente reclama muito do nosso país. Mas aqui a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto. Nós somos uma terra abençoada. O mal que existe aqui é um mal que nós, espíritos humanos, o dia que o homem deixar de fazer o mal nesse país, nós vamos ser um país mais maravilhoso. Porque nós somos uma terra abençoada. A terra que recebeu a árvore do Evangelho de Jesus. Que a gente possa sair daqui nessa noite compreendendo que cada um de nós é importante para esse grande órgão que é o coração do mundo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vou botar a musiquinha aí, e vocês passam por passo. Se puderem, dá uma luz para cá.
Bom, meus irmãos, agradecemos a nossa irmã, depois dessa palestra maravilhosa, que Deus possa iluminar ela, dar muita força, muita coragem, que ela possa continuar na nossa casa fazendo mais palestras ainda na caminhada dela. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Bom, meus irmãos, estamos chegando, ao final da nossa reunião, agradecendo a presença de todos e do pessoal que está assistindo em casa, aí ao nosso canal. Vamos passar para o informativo. Na próxima semana, no dia 15/11, o tema é o óvulo da viúva. O expositora, vai ser a Cristiane Moura, da nossa casa aqui vizinha Joana d'Arc. O dirigente da reunião vai ser o Rodolfo, a suplente a Jaqueline e a paginista a Rosa. Então, que nós possamos levar para a nossa casa todas as vibrações dessa reunião, nesse momento que nós estamos atravessando, que nós possamos vibrar, ter força, ter coragem em nossos caminhos. E nós vamos encerrar a reunião, pedir a prece final para a nossa irmã Yolanda fazer a prece final. Muita paz, muita luz no coração de todos. Aos irmãos encarnados e desencarnados, abençoando essa casa de oração, abençoando todos que estão passando por suas dificuldades, que Deus abençoe os enfermos, os que estão no meio de dor. Ó Jesus, pedimos para toda a humanidade, Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus, Senhor, e dessa espiritualidade que se encontra presente conosco, que nós possamos, Senhor, levar para o nosso